Olá, bem-vindo ao Fazendo Leitura. Hoje eu vou dar a sugestão para vocês de 3 atividades com esse tabuleiro de jogo da velha. E então, vamos lá? Primeiro eu vou mostrar como que eu fiz o tabuleiro, tá? Eu peguei um papelão bem firminho, recortei no quadrado, certo? E fiz as linhas do jogo da velha com pedaços de cartolina amarelo. Lembrando que eu não gosto de usar muitas cores, porque para mim o foco tem que estar aqui no material que eu vou usar aqui dentro, ok? Aqui estão as peças do jogo da velha que eu fiz. Essas tampinhas aqui são tampinhas de iogurte, do litrão, daquele iogurte tamanho grande, tá? Elas são maiores do que a tampinha de refrigerante, ok? E eu coloquei 10 tampinhas forradinhas com as sílabas azuis e 10 tampinhas com as sílabas vermelhas, representando cada jogador que vai participar desse jogo da velha. Com relação a que sílabas vocês vão usar, vocês vão precisar fazer um planejamento, né? Para que haja um máximo de palavras possíveis para as crianças realizarem o jogo, tá bom? Tanto de um lado quanto do outro. Se vocês podem observar aqui, tem sílabas que são iguais e tem sílabas que são diferentes, mas eu posso garantir a vocês que tem quase assim a mesma possibilidade de palavras desse lado e desse lado, tá bom? Para o jogo ficar justo. Agora vocês vão começar a ver as 3 atividades que eu trouxe usando esse mesmo material, essas tampinhas com as sílabas e o tabuleiro do jogo da velha, tá? Mas eu acho legal também a criança ela se adaptar ao material que ela tem na mão. Então, por exemplo, aqui o jogador número 1 que tem as tampinhas com a cor azul, a cor da sílaba dele é azul, você pode pedir para eles irem formando algumas palavras. Pode ser de 2 sílabas, tá? Ou pode ser de 3 sílabas também, tá bom? E aí, quando chega na hora do jogo, ele já vai saber mais ou menos quais palavras ele pode formar. Então, vamos ao jogo número 1. No jogo número 1, eles vão primeiramente formar palavras com 3 sílabas, tá? Então, você vai pedir para eles pegarem, cada um vai pegar do seu ladinho, né? Palavras com 3 sílabas e vai separar assim, ó, igual eu tô fazendo aqui, tá bom? Ele formou cocada desse lado e aqui desse lado, o outro jogador formou, por exemplo, pomada, certo? Agora ele vai fazer mais um, panela desse lado. E agora o jogador desse lado aqui, ele vai formar, por exemplo, caneta, certo? E essas outras vão ficar aqui. Então, primeiro ele vai fazer isso na mesa deles. Feito isso, agora qual vai ser o objetivo? O objetivo é a criança formar uma dessas palavras aqui de 3 sílabas primeiro, assim como no jogo da velha, tá? E o outro, para evitar que ele forme primeiro, ele vai começar a colocar as sílabas para poder atrapalhar, mas não esquecendo que ele também precisa formar uma palavra, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Começa por esse jogador. Ele vai com uma sílaba e esse aqui vai com a outra sílaba. E assim eles vão jogando até tentarem formar uma palavra. Esse daqui vai tentar atrapalhar ele de alguma forma, certo? Agora é a vez desse aqui. E agora, como ele vai conseguir formar uma palavra de 3 sílabas, né? Então, é assim, o jogo vai rolando até um dos dois conseguirem formar a palavra de 3 sílabas. No jogo número 2, o objetivo é formar o máximo de palavras, e aí pode ser também com 2 sílabas. Então, eles vão jogar um de cada vez, com o objetivo de ir formando palavras, e quem formar o maior número delas vai ganhar o jogo, tá?
Para isso, eu vou usar também um papelzinho, porque conforme eles forem formando as palavras, eles vão escrever nesse papel para depois a gente ver quem ganhou, certo? Então, por exemplo, eu começo pelo jogador vermelho agora. Então, ele vai colocar uma sílaba. Aqui o objetivo não é atrapalhar o outro, tá? O objetivo aqui é fazer o máximo de palavras. Então, o jogador azul vai colocar aqui. Esse jogador vermelho já formou uma palavra, cola. Então, ele vai pegar o papelzinho dele e vai anotar lá a palavra que ele formou, cola, certo? Aí agora é o próximo jogador, é o azul. Ele formou lata. Então, ele vai no papelzinho dele e vai escrever lata. E assim por diante, tá? Aí agora o jogador vermelho, ok? E aí depois o jogador azul vai começar a ficar sem espaço, tá bom? Então ele vai colocar, por exemplo, aqui em cima. Agora o jogador vermelho vai formar a palavra pato. E o jogador azul vai formar a palavra moto. E por último, o jogador vermelho aqui, ó, pode formar outra palavra a partir dessa sílaba, tá ok? Tocar. As regras do jogo você pode fazer junto com as crianças ou você pode mesmo pré-estabelecer. E aí você decide se vão ter palavras na diagonal, se vai ter palavras inversas, né? Começando de trás para frente, aqui, ó, por exemplo, mola, tá bom? E aí você decide isso antes e deixa bem claro para os jogadores antes deles começarem a jogar. Como eles fizeram a anotação das palavras no papelzinho, depois é só contar quantas palavras tem, né, quanto cada um fez e ver quem foi que ganhou. E aí esse aluno vai ganhar um ponto. Então aqui, por exemplo, ó, o jogador vermelho fez cola, fez pato e fez toca. Ele fez 3 palavras. E o jogador azul fez lata, tato e moto, certo? Ele também fez 3 palavras, então o jogo ficou empatado. O jogo número 3 não é uma competição, o jogo número 3 ele vai ser cooperativo, certo? Então, começando pelo jogador número 1, ele vai colocar uma sílaba, có ou co. E o jogador número 2, que é o vermelho, ele vai ter que fazer uma palavra que comece com co. Então pode ser, ou có, né? Pode ser cola. Eles já formaram uma palavra. Agora é a vez do azul. Bó. Só que aí, o jogador vermelho, ele fala assim: poxa, cara, vamos fazer uma palavra com 3 sílabas? Porque palavra com 3 sílabas, a tia falou que ganha mais pontos. Então, ele, em vez de fazer boné, ele vai fazer boneca. Certo? Então, é um jogo de cooperação. Eles vão conversar entre si. É importante dizer que nesse jogo precisa ser um de cada vez. Por que é importante dizer isso? Um dos objetivos, além dele aprender ali as sílabas, a formar as palavras, é fazer com que esse aluno espere a sua vez de jogar, que ele auxilie o outro para eles formarem as palavras, certo? Então, mesmo que o outro tenha um pouco de dificuldade, aquele que sabe mais, ele vai estar ensinando aquele outro. E criança que aprende com criança, aprende mais e mais rápido. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aproveitem bastante as dicas aqui do Fazendo Leitura, tá bom? Se inscreva no canal e compartilhe com outros amigos professores, para eles aproveitarem as sugestões de atividades também, ok? Beijinhos, beijinhos e bye bye, bom trabalho para vocês!